João 15, versículo 1. Eu vou ler nessa porção do Senhor apenas o 1 e o 2, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele o poda, ou seja, ele limpa, para que produza mais fruto. Meus amigos, nós precisamos, esse texto é bem conhecido, e a exegese desse texto é bem conhecida por todos nós, e essa é uma das declarações de Jesus, onde ele diz: eu sou algo. Então Jesus diz: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse termo do grego, eu sou, é ego eimi. E quando os judeus no antigo, vocês lembram do nome de Yahvé? Que quando Yahvé apareceu para Moisés, e Moisés disse assim: cara, o que eu vou dizer? Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Quando eu dizer que eu encontrei, você diga para eles: eu sou aquilo que eu sou. E os judeus, quando eles foram traduzir a Bíblia hebraica para o grego, e essa Bíblia se chama Septuaginta, eles usaram esse termo eu sou o que sou, dizendo ego em mim, que significa exatamente isso, é exatamente essa tradução: eu sou aquilo que eu sou. E em João, nós observamos várias vezes Jesus usando essa frase, ego em mim, eu sou o que eu sou. Vocês estão comigo? Não fica com TDAH não, gente, fica comigo aqui. E gente, quando Jesus ele está dizendo eu sou o que eu sou, antes de que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos o mesmo caráter. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu e o Pai temos a mesma divindade. Eu e o Pai temos o mesmo poder. Eu e o Pai temos a mesma essência, a mesma santidade. Então não existe diferença entre o Pai e o Filho no quesito caráter. E é muito interessante aqui, porque quando Jesus diz eu sou a videira, ele está automaticamente se identificando com o Pai. Porque quando ele se identifica como a videira, ele está se identificando como alguém que está na dependência de outro. Jesus está dizendo: eu sou a videira e o Pai cuida de mim. O Pai cuida da minha igreja. O Pai cuida dos meus filhos. O Pai poda e o Pai promove crescimento nos meus filhos. Vamos lá. Quantos aqui querem receber crescimento vindo de Deus Pai? Agora, meus amigos, para receber crescimento de Deus Pai, existem muitas nuances dentro disso. Existem muitas dinâmicas dentro disso. Porque nós não podemos apenas esperar o nosso crescimento vir de Deus, mas nós também temos a nossa responsabilidade como filhos diante do Pai. Mas, meus amigos, diante de Deus existem, eu vou citar aqui duas dinâmicas. Que é quando Deus, Ele te aprova, Ele olha para o teu crescimento e fala: cara, você está crescendo. Ou quando Deus olha para você e você não está crescendo e Ele te disciplina. Então talvez você que tenha alguns anos de igreja, e você já passou por algumas igrejas mais tradicionais, você já deve ter ouvido falar no termo disciplina. Só que, meus amigos, quando algum de nós, por acaso, em algum momento, fomos disciplinados, isso pode ter gerado ferida no nosso coração. Mas a ferida, quando a disciplina vem, ela revela o nosso coração de orfandade, Farley. Vamos lá. Se quando você foi disciplinado, você ficou ferido, isso não quer dizer que você não pode ficar triste. Eu estou dizendo ferido no quesito ofendido. Eu estou dizendo ferido no sentido amargurado. Porque Hebreus fala que Deus disciplina todo aquele que ama. E aquele que não tem disciplina na sua vida, ele é como um bastardo. Então, meu amigo, se você
um verdadeiro filho de Deus, você vai passar por essas duas nuances da vida com Deus. Essas duas nuances na paternidade de Deus, que é a aprovação e a reprovação. No discipulado de Jesus, Pedro passou pelas duas coisas. É muito interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas Deus Pai que te revelou essas coisas, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Vocês lembram disso lá em Mateus 16? Só que, gente, o próximo versículo, Jesus, ele começa a complementar, dizendo assim: agora que vocês têm essa revelação, eu acho que vocês podem receber um pouco mais de mim. Agora que vocês sabem que eu sou o Cristo, eu preciso dizer para vocês que o Cristo, ele vai padecer, e vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai se levantar. Mas aí, você sabe que Pedro, ele tem umas ideias muito legais. Bocudo do jeito que é, linguarudo do jeito que é, podia ter ficado quieto. Mas quando o Senhor disse para ele: já que eu sou o Cristo, eu preciso morrer e ressuscitar, Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, tenha compaixão de ti. Olha isso aqui. Em um momento Pedro é o cara da revelação. No outro momento Jesus fala assim: aparta de mim, Satanás. Vamos lá. E Pedro teve que começar a lidar com isso. Em um momento ele era aprovado, em outro momento ele era reprovado, mas Jesus deixava claro o que ele sentia sobre Pedro. Isso é um relacionamento apostólico. Sabe por que as igrejas por aí estão se perdendo na hipergraça? Porque elas lidam com a aprovação e não sabem lidar com a reprovação. Então elas ouvem. Toma, desavisado. Antigamente falava terra, agora é toma, trouxa. Onde é que eu estava mesmo? A hipergraça, a desgraça da hipergraça, cara, que tem em toda a cidade, tem alguém se namorando a hipergraça ou num relacionamento sério com a hipergraça. O que é a hipergraça? A hipergraça não é algo desse tempo. Antigamente ela se chamava antinominismo, ou seja, eu posso seguir Jesus sem seguir a lei, eu posso seguir Jesus sem obedecer. Então eu vivo uma vida frufru com Jesus, bonitinha, paz e amor, mas Jesus está sempre se agradando de mim. Eu ouço Jesus dizendo: onde estão os teus acusadores? Mas de repente eu tampo os meus ouvidos para ouvir Jesus dizendo: vai, não peques mais. Então, meus amigos, se queremos ser filhos maduros, precisamos lidar com a aprovação de Deus, mas também precisamos lidar com a poda de Deus. Uau! E se Deus, Ele deseja te podar, não é porque Ele te odeia, na verdade é porque Ele te ama, e Ele quer te ver crescendo, meus amigos. Vamos lá. Meus amigos, a poda de Deus, ela é dolorosa. A poda de Deus, ela é difícil. Eu passei por uma poda no ano passado, cara. Eu estou saindo da poda agora. É duro, cara. Eu sou pastor de uma igreja. E eu não fui disciplinado. Isso era uma ação de Deus na minha vida. O Senhor me levou a um tempo de deserto. E a gente precisa entender que deserto não é o lugar onde o diabo está, é onde o Espírito nos conduz. Então, sem orgulho nenhum, sem vaidade nenhuma, mas eu posso dizer, eu entrei no deserto cheio do Espírito. E eu fui podado por Deus. Mas, meus amigos, eu te garanto, eu estou saindo carregado de fruto. Há um ano atrás eu não podia enxergar. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? Que é isso, cara? Eu estava como Jó: Deus, eu não fiz nada.
E Deus estava dizendo, é que você está crescendo, cara, eu preciso. Vamos lá, gente. O crescimento produz poda. E a poda produz crescimento. Agora, meus amigos, eu quero te falar o que fazer durante a poda. Tem alguém que está se sentindo assim nesse... Eu não sei porque eu tinha que pregar isso aqui hoje. Eu nem sabia para onde ia muito. Eu só tenho 2 textos hoje. Mas tem alguém que está se sentindo nesse momento, onde está sendo podado por Deus, onde está na expectativa, caraca, tem algo acontecendo comigo. Vamos lá. O que fazer durante a poda? O que fazer quando o Senhor, Ele fala assim, cara, espera um pouco. Meu amigo, talvez não faça sentido para você, mas no ano passado também não fazia sentido para mim. Mas eu tive que continuar fazendo a mesma coisa no Senhor. Eu precisei continuar tendo o mesmo estilo de vida. Meus amigos, eu não tenho o meu estilo de vida porque eu ministro. Eu não tenho o meu estilo de vida porque eu prego. Eu não oro para ter pregação. Eu não leio a Bíblia para fazer ministério. Então, sem ministério, sem pregar, sem viajar, sem ministrar, eu tive que continuar exercendo o meu sacerdócio no Senhor. Catarina, o que é sacerdócio? Sacerdócio é a coisa principal no nosso relacionamento com Jesus. Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. E como sacerdotes, meus amigos, precisamos ter tarefas, liturgias diante do Senhor, disciplinas diante do Senhor. Eu não sei se você já leu esse livro, eu nem sei o nome do livro, mas ele fala sobre, você sabe qual que é esse livro? Oi? Você tem uma celebração da disciplina, mas tem aquele Liturgia do Ordinário. Quem que escreveu? Gente, procurem esse livro, Liturgia do Ordinário. Fala sobre que nós somos seres litúrgicos. O que nós somos seres litúrgicos? Nós precisamos de rotina diante do Senhor. Meu amigo, não é todo dia que a sua fome vai te guiar para a mesa. Não é todo dia que você vai sentir de orar. Não é todo dia que você acorda, nossa cara, que vontade de parar tudo para ficar com o Senhor. E é por isso que nós somos seres litúrgicos. Precisamos de rotina, precisamos estabelecer coisas onde nós vamos prestar culto ao Senhor diariamente. O Senhor nos fez seres litúrgicos, onde nós nos organizamos, estabelecemos uma rotina para permanecer na presença de Deus. Então, meu amigo, eu queria muito te ajudar hoje a se organizar diante do Senhor. Porque deixa eu falar uma coisa, o sacerdote, ele não ficava com souk no sacerdócio. O que é o souk? É aquela música. Dá uma aumentadinha aí. Ó. Uau. Deus até apareceu agora. O Fábio pediu para a música não parar, porque vai que Deus some sem música. É por isso, pregador tem medo de ficar sem o pad dele. Meu amigo, quando você começa a usar pad na sua vida, cara, eu tenho uma playlist só de pad, cara. E é muito bom. Eu gosto de dormir na presença de Deus. E eu ponho o meu soaking lá. Mas, meus amigos, o sacerdote, quando ele estava no Santos dos Santos, ele não tinha pad. Então ele precisava de uma série de coisas que ditavam a vida dele na presença de Deus. Amém? Abra comigo em Gênesis 14.
Gênesis 14, versículo 18 vai dizer assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Repete comigo: pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? Olha que engraçado, meus amigos. Não havia tabernáculo, não havia tenda, não havia Moisés, não havia lei, e Melquisedeque já era um sacerdote. Não havia sacrifício, não havia átrio, não havia a arca da aliança, mas Melquisedeque já era um sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Então, meus amigos, sacerdócio vem antes da lei. E nós sabemos que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus não é sacerdote segundo a lei, mas Jesus é sacerdote segundo alguém que servia ao Senhor, ministrava ao Senhor, tinha um relacionamento com o Senhor, antes mesmo da lei, da estrutura, do sacrifício aparecer. Então o relacionamento que nós temos com Jesus não é baseado na lei, apesar de nós seguirmos a lei moral. Nós temos a lei moral dentro de nós, mas nós não seguimos a lei judaica para entrar e sacrificar e tudo mais, graças a Deus. Então Melquisedeque fala do nosso sacerdócio, de como nós precisamos ministrar ao Senhor, e nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Vamos lá. Então, Catarina, o que é sacerdócio? Sacerdócio é eu ministrar ao Senhor. Vamos lá. Eu me dirijo ao Senhor, eu ministro ao Senhor, e quando eu ministro ao Senhor, eu recebo uma porção do Senhor. E quando eu recebo a porção do Senhor, eu compartilho essa porção com alguém. Então o sacerdócio é ministrar a Deus, e depois, e só depois de ministrar a Deus, eu ministro aos homens. A nossa família espiritual, o Danduque sempre fala, é uma falta de respeito com o povo aparecer diante deles antes de aparecer diante de Deus. Então, meu amigo, eu não tenho nada para te oferecer antes de eu ter o meu tempo secreto com o Senhor. Eu escrevi um livro de 296 páginas, mas desde sexta-feira eu estou diante do Senhor perguntando: Deus, o que é que o Senhor quer falar? Porque não adianta eu ter o conteúdo, não adianta eu ter a informação se não flui do coração e da mente de Deus. Quem está comigo aqui? Agora é muito interessante que Melquisedeque, ele era um sacerdote antes de haver tabernáculo, e ele trouxe pão e vinho. Repete comigo: trouxe. Essa palavra trouxe, ela é meio inusitada, porque ela é usada para outras coisas no hebraico, e ela aparece lá a primeira vez em Gênesis 1, quando o Senhor olha para a terra e dá uma ordem para a terra, dizendo: produza sementes, produza relva. A outra vez que essa palavra ela aparece é lá em Gênesis 2:10. A segunda vez que ela aparece é quando fala do jardim do Éden, que de dentro do jardim do Éden fluía um rio, que tinham 4 braços. Ou seja, meus amigos, Melquisedeque, quando trouxe pão e vinho, ele não trouxe pão e vinho de fora. Ele não passou na padaria e comprou um pão. A palavra trazer aqui vem de um verbo no hebraico, Farley, que é trazer de dentro. A terra teve que produzir algo. Vamos lá. O jardim do Éden teve que fazer fluir um rio. Então isso precisa começar a ditar o nosso sacerdócio, porque eu preciso parar de viver de pão comprado.
Meu amigo, eu amo que você tenha acesso às mensagens de pastores por YouTube, mas não viva do pão dos outros. Tem algum sacerdote aqui? Tem algum sacerdote aqui? Se você não é sacerdote, você precisa se converter. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 1, versículo 6, que pelo sangue de Jesus, nós fomos feitos sacerdotes. Então eu vou perguntar de novo, tem algum sacerdote aqui? Tem gente se convertendo ainda, amém? Até o final do culto você vai entender que você é um sacerdote. Mas se você entendeu que você é um sacerdote, você precisa entender que você precisa produzir o seu pão. E que você precisa produzir o seu vinho. E como é que a gente produz pão? Como é que a gente produz vinho? É muito simples, meus amigos. Você precisa estar diante do pão da vida. Catarina, como é que os sacerdotes faziam pão? Eles tinham que fazer pão toda semana, meus amigos. Mas eles não tinham que fazer pão para comer. Eles tinham que fazer pão para deixar na presença de Deus. Então eles pegavam trigo. E por muitas vezes o trigo na Bíblia ele se refere à palavra de Deus. A palavra viva de Deus. E aí eles pegavam um pouco de óleo e começavam a amassar o trigo no óleo. E o óleo, meus amigos, fala do Espírito Santo. Então se eu quero produzir pão, se eu quero ter pão na minha vida, o que eu preciso começar a fazer? Eu preciso pegar as Escrituras, diariamente, semanalmente, me apresentar diante do Senhor, me introduzir na presença do Espírito Santo, e começar a amassar a Bíblia na minha vida. Começar a pegar a presença de Deus, pegar a Bíblia e tornar uma coisa só na minha vida. A palavra de Deus, ela não pode ser lida fora da presença de Deus. Porque a Bíblia, fora da presença de Deus, ela não tem valor. Eu sei que é forte dizer isso, meus amigos. Mas eu cresci, os adolescentes não sabem o que é isso, mas eu cresci vendo o Jô Soares. E o Jô Soares vivia dizendo, quando aparecia crente, eu já li a Bíblia várias vezes, não entendi nada. Eu acho que ele já leu a Bíblia mais que crente. Mas sabe de uma coisa? Ele não leu a Bíblia debaixo do autor, na presença do autor. Ele não estava lendo a Bíblia tentando esmagar aquela palavra contra a vida dele. Ele estava lendo a Bíblia talvez para testar Deus, talvez para cumprir uma rotina, para dizer que leu e não ficar de fora do hype, para dizer que leu e simplesmente está falando assim, cara, você leu a Bíblia? Li sim, cumpri minha rotina. Não, meus amigos, precisamos ser intencionais em Deus, em produzir o nosso pão. Quando eu uno as Escrituras, a presença do Espírito Santo, eu saio do âmbito da informação e entro no âmbito da revelação. E meus amigos, só a revelação ela pode produzir transformação na minha vida. Só a revelação ela pode transformar, ela pode me mudar, ela pode saciar a minha fome. Então, meu amigo, você precisa ter fome, não é de informação. Eu estudo muito a Bíblia, mas cara, o comentário bíblico ele é interessante, mas ele precisa me servir para que eu tenha a revelação. Meu amigo, para de encher a tua cabeça com informação. Eu sei que nós precisamos inculcar a palavra de Deus nas nossas crianças, fazer elas decorarem. Mas chega uma hora na nossa vida que elas não podem mais ser decoradas, essas palavras de Deus.
Elas precisam produzir vida. E a única coisa que produz vida em nós é o Espírito Santo. Uau. Jesus fala, as minhas palavras, elas são Espírito e vida. Espírito e vida. Então precisa ter um peso de Deus fluindo daqui, cara. E você produz pão. Pão. E quando você produz pão sem fermento, sem religiosidade, sem opinião humana, uau, esse pão ele passa a servir para os outros e para você, mas também para os outros. Olha que engraçado, Melquisedeque, ele trouxe pão, e a Bíblia fala que ele abençoou Abrão, como? Com pão. Esse pão não era normal, meus amigos. Esse era um pão que ficava na presença de Deus dias e dias e dias. Certa vez Davi, ele estava fugindo de Saul, e ele chegou na casa dos sacerdotes lá em Nob. E ele chegou para o sacerdote e disse: cara, eu estou pronto para a guerra, tem pão aí? E o sacerdote falou assim: eu não tenho pão comum, eu não tenho pão que todo mundo faz, eu não tenho pão que vende na padaria. Ele fala isso: eu não tenho pão comum, eu só tenho o pão da presença de Deus. É o pão que passa 7 dias, meus amigos. Uau! Ele passa 7 dias, cara, na presença de Deus. E quando os sacerdotes comiam desse pão, eles recebiam vida de Deus, porque aquilo apontava para o Messias, apontava para o Cristo. Então, o que o sacerdote respondeu? Eu não tenho pão comum, eu não como pão comum, eu não como pão normal, eu não como pão que todo mundo come. Aquilo que me alimenta não é o que alimenta todo mundo. Eu tenho um pão sobrenatural. Eu tenho um pão que é feito com o Espírito Santo, que é feito no molde de Deus. Uau! Catarina, por que você está pregando isso? Porque hoje é dia de ceia. Só que a ceia não pode ser aquilo que a gente faz uma vez no mês. Eu preciso ser a ceia do Senhor. Porque não foi Jesus, meus amigos, que preparou a ceia e disse para os discípulos: vai e prepara a ceia para mim. Vamos lá. E eu quero dizer, às vezes Jesus tem fome. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: tenho sede. Eu não sei se você já viu, mas às vezes Jesus aparece na igreja com sede. Uau! E ele fala assim: será que alguém pode me dar de beber? Será que alguém pode me dar de comer? E aí os discípulos chegam para Jesus e olham para Jesus: Jesus, trouxemos o que você queria. Jesus fala assim: nem preciso mais. Porque antes da mulher samaritana chegar, Jesus tinha mandado os discípulos comprar pão na cidade. Uau! Porque estava morrendo de fome, ele estava morrendo de sede. Mas quando os discípulos chegaram com pão, Jesus falou assim: cara, eu já comi. E os discípulos olham: mas quem é que te deu de comer? E Jesus fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então quando Jesus estava fazendo a vontade do Pai, exercendo o sacerdócio, ministrando na vida da mulher samaritana, ele estava comendo do pão que estava descendo do céu. Ele estava sendo alimentado, ele estava sendo fortalecido, ele estava sendo revigorado. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4 diz que ele é o sumo sacerdote. Uau! E Jesus come, cara.
Jesus tem fome. Será que você pode dar de comer para Jesus? Era isso que Melquisedeque estava fazendo, dando de comer daquilo que tinha recebido de Deus. Agora, meus amigos, Melquisedeque também trouxe vinho. Isso quer dizer que ele também produziu vinho. E para produzir vinho você precisa produzir fruto. E o fruto que se produz o vinho é o fruto da videira. Eu não sei se você percebeu, mas videira é a árvore que dá uva. Então Melquisedeque muito provavelmente tinha um pé de uva em casa. Isso é muito interessante, porque ele era um tipo de homem do tipo Noé, que plantava a uva, esmagava a uva e tinha um bom vinho para oferecer. Agora, o processo de dar uva, de produzir uva, é um processo de relacionamento, é um processo de permanência, é um processo de obediência, é um processo de disciplina, é um processo de poda, é um processo de crescimento no Senhor. Mas, meus amigos, eu não quero produzir fruto para que eu me exiba. O fruto não tem como destino a exibição. O fruto tem como destino, dar ao Senhor, oferecer ao Senhor, não chegar de mãos vazias ao Senhor. Então, quando eu estou cheio de frutos, o Senhor vem e poda, porque Ele faz a colheita. E quando o Senhor faz a colheita, você precisa saber o que fazer com o vinho, saber o que fazer com a uva. Eu não sei se você sabe como é que se faz vinho, mas é o tempo onde você se vê vazio de frutos, e Deus começa na sua frente a esmagar os frutos que você tinha de exibição. E quando você fala assim, cara, estou cheio de fruto, de repente Deus recolhe, e você fala assim, cadê? Então você precisa se prostrar, olhar nos pés do Cordeiro, porque está esmagando. Meus amigos, como que nós produzimos vinho? Sendo esmagados por Deus. Vamos lá. Sendo esmagados por Deus. E ser esmagado por Deus fala de tribulação. Ser esmagado por Deus fala de sofrimento. Ser esmagado por Deus fala de adversidade. Porque a Bíblia fala que o Senhor agradou moer Jesus. E sabe, Jesus era um homem de fruto, você deve saber disso. E certa vez, ele ia, por várias vezes, ele ia para um lugar orar. Jesus tinha o seu lugar secreto. E esse lugar secreto era de conhecimento dos discípulos. E era tão de conhecimento dos discípulos que quando Jesus sumiu, Judas sabia onde encontrá-lo. Uau! Judas encontrou Jesus no lugar onde ele seria esmagado. Eu quero dizer, meus amigos, o lugar onde nós somos esmagados é o lugar da oração. Eu quero te perguntar, como você responde à tribulação da sua vida? Murmurando ou orando? Como é que você recebe e você reage às adversidades da sua vida? Será que tem alguém normal aqui que passa por tribulação? Ninguém? Ninguém se ferra aqui de vez em quando? Ninguém? Está todo mundo aqui melhor do que Jesus? Meus amigos, Jesus correu para o jardim por várias vezes para orar, para ser esmagado por Deus, porque ele olhava para as tribulações dizendo, cara, não são as tribulações que estão me esmagando, é o Senhor. Meus amigos, no meio da tribulação você precisa levantar os seus olhos e saber quem é que está te esmagando, quem é que está te disciplinando. Meu Deus, gente. Jesus foi para o Getsemane. E a palavra Getsemane significa esmagar. Gente, antes de Jesus ser sacrificado na cruz, ele já ia várias vezes,
Durante 3 anos ele foi no Getsemane para ser esmagado por Deus. Vamos lá. Meu amigo, ser um mártir de Deus é ser um mártir no lugar da oração. Não é o mundo que me esmaga, é Deus que me esmaga. Eu me submeto ao Senhor, que permite tribulações na minha vida, que permite adversidades na minha vida. E eu uso da adversidade para orar mais, para me entregar mais, para falar mais com Deus, para ser esmagado por Deus. E nesse lugar Getsemane, meus amigos, por que se chama Getsemane? Porque ali havia 2 pedras. Getsemane era um lugar onde tinha muitas oliveiras, e a oliveira ela produz azeitona, e a azeitona produz um óleo fresco. Quando no Getsemane era encontrado 2 pedras, uma pedra por cima e uma pedra por baixo, então o fruto da azeitona ficava no meio. E então, quando soltava o peso da pedra sobre a outra pedra e o fruto estava no meio, o fruto começava a produzir um óleo. Eu quero te lembrar do Getsemane. Enquanto Jesus estava no lugar do sofrimento, meus amigos, ele começou a suar sangue. Porque Jesus começou a ser esmagado por Deus antes de ser esmagado pela cruz. E como ele foi esmagado? Em um lugar de oração, em um lugar de rendição. E então Jesus começou a produzir um vinho da sua vida. Uau! Jesus estava produzindo um vinho da vida dele, através do lugar de oração. Meus amigos, chega um momento em nossas vidas que o fruto precisa ser esmagado, que o fruto precisa ser provado, que nós precisamos dar destino ao fruto. Meu amigo, não fuja do esmagamento, cara. Quando Davi estava diante do povo e Deus falou assim: cara, você tem 2 escolhas. Ou você cai na mão dos homens, ou você cai na mão de Deus. Você, olha Deus, eu sei que na tua mão pode até parecer pior, mas eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos homens. Vamos lá. Davi era um homem maduro. Davi era um sacerdote. Davi era um homem apostólico, que quando olhava para a tribulação, via uma boa oportunidade de crescer. Tribulação não é um lugar para você fugir, meus amigos. O homem apostólico, a mulher apostólica, o homem bíblico, o homem sacerdotal, ele abraça a tribulação como algo que é Deus que está produzindo na vida dele. E o homem apostólico, quando ele olha para a vida dele, ele diz: as minhas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós eterno peso de glória. Então, meus amigos, na vida de Paulo havia 2 pedras. Havia a pedra da tribulação que ficava embaixo dele, e havia a pedra da glória de Deus que estava sobre ele. E a pedra da tribulação, ele não sentia o peso porque estava embaixo dele. Uau! Vamos lá, meus amigos. Você pode ter perdido o seu pai, você pode ter perdido a tua mãe, você pode ter perdido um filho, você pode ter câncer, você pode ter AIDS, você pode ter qualquer coisa difícil na sua vida, a sua empresa pode ter quebrado. Mas quando nós, com maturidade, olhamos para tudo isso, nós dizemos: leve e momentânea tribulação, comparado ao peso, eterno peso de glória. Então, meus amigos, a realidade de um homem sacerdotal, a realidade de um homem apostólico,
é comparar 3 realidades da vida dele, três realidades terrenas, com 3 realidades espirituais: momentânea com eterno, leve com peso, tribulação com glória. Então, meus amigos, nós que somos homens bíblicos, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós sempre estamos nos deparando com 2 realidades: leve, tribulação; glória, pesada. Momentânea, tribulação; eterna, glória. Qual é o tipo de sofrimento que você tem passado, cara? Deixa eu te dizer, não é a terra que está te esmagando. A terra não tem interesse em produzir fruto em você. Os homens não têm interesse em produzir fruto em você. As adversidades não têm poder para produzir fruto em você. A mesma pessoa que passa por um câncer, são 2 pessoas passando pelo mesmo câncer, pelas mesmas adversidades. Uma pessoa que passa por um câncer sem olhar para a glória de Deus, ela fica amarga. Uma pessoa que passa pelo câncer olhando para a glória de Deus, ela produz fruto, ela fica mansa, ela fica humilde, ela fica grata, ela perde o orgulho, ela perde a soberba, ela perde a altivez. São 2 pessoas passando pela mesma situação, mas uma reconhece que ela está sendo esmagada por Deus. A outra pessoa olha e fala assim: a vida é injusta mesmo. Não, meus amigos, precisamos levantar os nossos olhos. Precisamos levantar os nossos olhos e enxergar o Senhor em meio ao sofrimento. Enxergar o bispo e o pastor das nossas almas em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio ao silêncio de Deus, em meio, meus amigos, às dúvidas, em meio à falta de resposta. Meus amigos, precisamos levantar os nossos olhos. Eu quero te dizer uma coisa: digno é o Cordeiro. Jesus era um homem de dores, meus amigos. Isaías 53 fala que Jesus era um homem de dores. O homem que sabia o que era sofrer. O homem que aprendeu com o sofrimento. Novamente, meus amigos, como aquele que é onisciente aprendeu. Eu quero te dizer, meus amigos, o sofrimento pode ser um bom professor para aqueles que têm os olhos na glória de Deus. O Getsemane pode ser melhor do que um palácio para aquele que tem os olhos na glória de Deus. O deserto pode ser um oásis para aquele que tem os olhos na glória de Deus. Os olhos do Senhor. Vamos lá, meus amigos. A glória de Deus, ela precisa te esmagar para sair da tua vida todo tipo de obra pecaminosa. Deixa eu te dizer uma coisa, meus amigos: a poda, ela vem para nos purificar. Purificar de coisas que você nem sabe confessar. Te purificar de coisas que você nem tem consciência que está no seu coração. Talvez nem seja pecado, mas seja intenções, seja desejos, seja ídolos do seu coração. Talvez a poda de Deus está vindo para te purificar do dinheiro. Talvez a poda de Deus está vindo para te purificar do status. Eu não sei porque que a poda de Deus está vindo, mas ela está vindo com a intenção de te purificar, de te limpar,
E você precisa levantar os seus olhos e no meio da tribulação produzir um pão. Você precisa ser um José, que no meio do deserto, no meio do Egito, no meio da tribulação, sendo escravo, ele não foi uma provisão apenas para ele. Sabe, meus amigos, precisamos ser filhos da porção dobrada. Sabe por quê? A porção simples, meus amigos, ela corresponde apenas à minha vida. É aquilo que eu posso fazer por mim. É quando eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e meu pai me recompensa. Mas sabe de uma coisa, meus amigos? A porção dobrada é aquilo que serve para mim e serve para o outro. Eu quero te explicar isso de uma maneira mais profunda. A porção dobrada era uma herança. E o filho primogênito, ele era aquele que herdava a herança do seu pai quando ele morria. Só que ele, durante a sua vida, ele tinha uma porção simples, que correspondia à vida dele, à família dele. Olha isso aqui. Que quando desse algum problema na família dele, ele pudesse sustentar a família dele. Agora, quando o primogênito, ele recebia a porção dobrada, a porção dele era responsável por todos os outros irmãos. Uau! Então ele se tornava o pai da família. Por quê? Porque ele não tinha mais uma porção simples que correspondia apenas à vida dele, mas ele tinha uma porção dobrada, porque a porção dele servia a ele mesmo, mas servia os seus irmãos em tempo de guerra. Uau! O filho mais velho, o filho primogênito, é aquele que faz pão para si mesmo, mas também faz pão para a tua igreja. Ele tem o que oferecer. Os irmãos de José chegaram um dia e falaram: o nosso pai passa fome. Uau! E José ele tinha provisão, ele tinha os seus celeiros cheios. Por quê? Porque no meio da escravidão, no meio da tribulação, ele produziu pão suficiente para alimentar não apenas ele, mas para alimentar uma cidade, alimentar as nações da terra. Uau! Então, meu amigo, não se engane. O pão que você produz tem poder para alimentar as pessoas ao seu lado. Vamos lá, nós temos um Senhor que preparou uma mesa para nós. E com a sua vida, você tem poder para alimentar pessoas ao seu redor. Eu quero te perguntar, quem é que está com fome do seu lado? Quais são as pessoas que estão com fome do seu lado? Eu quero dizer, não é o seu pastor que tem pão para elas, é você. Não fuja da tua responsabilidade de alimentar os famintos. Vamos lá, meus amigos, precisamos ser homens e mulheres de Deus que carregam pão e vinho. Uau! Pão e vinho. Pão e vinho. Você precisa produzir pão e vinho. Meus amigos, imagine nós servindo uma igreja onde não é o pastor que apenas traz o pão. É a igreja que se posiciona dizendo: Deus, olha pastor, nós estamos a semana inteira produzindo vida no Senhor, produzindo pão fresco. Pode chamar a cidade, pode chamar os órfãos, pode chamar as viúvas, pode chamar os famintos. Não é o pastor que tem pão, é a igreja que tem pão. É a igreja que é chamada de Belém, a casa do pão, a casa do vinho. Vamos lá, meus amigos, é tempo de maturidade. A ceia do Senhor é um lugar de maturidade, é um lugar de provisão, é um lugar de perdão. O pão da vida de José foi fornecido através de perdão. Uau. O que você está fazendo com os seus frutos? Você precisa alimentar alguém. Você precisa alimentar alguém, cara. Você precisa saciar a fome de alguém.
Você precisa ser responsável por alguém. Fique de pé no seu lugar. Davi era um homem de pão e vinho, meus amigos. E certa vez, ele já era rei, e ele olhou para si mesmo e falou assim: cara, será que tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Meu Deus. Gente, Saul era um homem que tinha perseguido Davi por quase 20 anos. E não tinha nada o que fazer mais com Saul. Saul já estava morto. Saul já estava enterrado. Jonatas já estava enterrado. Mas Jonatas teve um filho chamado Mefibosete, que um dia os carros, e carro na Bíblia é uma alegoria para ministério. Um dia os carros de Saul, o ministério de Saul, o ministério do sistema da igreja, passou em cima dos pés de Mefibosete e fez que ele ficasse aleijado. Talvez, meus amigos, o sistema da igreja tenha te aleijado. Talvez Saul tenha te aleijado. Talvez Saul tenha te impedido de andar, porque ele produziu guerra, ele produziu divisão, ele produziu ferida. Mas um dia Davi, que era um homem de pão e vinho, falou assim: será que tem alguém da casa de Mefibosete para que eu possa mostrar compaixão? E trouxeram Mefibosete para ele. E Mefibosete chegou cheio de medo na presença do rei, com medo de ser morto. O que eu tenho? O que esse servo, esse vassalo tem com o Senhor? Mefibosete, por todos os dias da sua vida, você terá acesso à minha mesa. Uau. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Aquele que tinha sido ferido pelo sistema, quando chegou na mesa que tem pão e vinho, ele foi restaurado à comunhão. Aquele que foi ferido pelo sistema, e ele achava que não tinha mais lugar, ele não era mais visto, ele não tinha mais espaço, ele não tinha mais acesso, porque um dia ele perdeu acesso à mesa do rei. Ele foi restaurado à comunhão. E não foi apenas restaurado à comunhão, através da mesa do Senhor, Davi olhou para mim e falou assim: cara, eu estou te restituindo todas as tuas terras, eu estou te restituindo todas as tuas posses. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo, meus amigos, mas essa é uma noite de restituição. Essa é uma noite de restauração. Essa não é uma noite que o Senhor vai te curar com óleo. Essa é uma noite que o Senhor vai te curar na mesa, com pão e com vinho, te fazendo comer dele, te fazendo beber dele. Sabe de uma coisa? Davi não curou os pés de Mefibosete. Mas sabe o que eu aprendo? Que quando todos nós estamos sentados na mesa, nós não conseguimos ver os pés por baixo. Na mesa, meu amigo, não é lugar de ferida. Na mesa, meus amigos, todos nós temos a mesma estatura. Todos nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo vinho, nos alimentamos do mesmo Senhor, do mesmo Rei. O Senhor está te chamando essa noite para você se assentar na mesa de novo, para você ser restaurado novamente. Meu amigo, eu não estou pregando para quem não é crente. Essa não é uma mensagem evangelística. Eu estou chamando você, eu estou convocando você para se examinar, para você olhar o seu coração e ver os lugares onde você ainda precisa ser restaurado.
Você vê os lugares onde ainda você precisa ser curado. Você vê no seu coração os lugares onde você precisa ser restituído. Meus amigos, em meio à tua dor, o Senhor está te oferecendo uma mesa. Em meio à tua dor, em meio à tua ferida, em meio à tua tribulação, o Senhor está te oferecendo pão e vinho. Vamos lá, meus amigos, essa não é a mesa do cantarino. Essa não é a mesa da Cornerstone. Essa não é a mesa do Farley. Desculpa, Farley, eu estou roubando a tua parte do culto. Estou pregando já sobre ceia. Mas, meus amigos, essa é a mesa do Senhor. Essa não é uma mesa denominacional. Meu amigo, você não está sentando na mesa de um mendigo. Você não está sentando na mesa de um escravo. Você não está sentando, meu amigo, na mesa de um criminoso. É um rei que está te chamando para você se sentar na mesa dele. E esse rei, ele tem toda a autoridade no céu, e ele também tem toda a autoridade na terra. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Começa a falar: Senhor, eu te trouxe um pão. Senhor, eu te trouxe vinho. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Será que alguém pode oferecer pão e vinho para o Senhor? Será que alguém pode oferecer pão e vinho para o Senhor? Paulo, ele diz: eis que eu estou sendo entregue como oferta de libação. A oferta de libação era como um vinho que era derramado. Vamos lá, meus amigos. Você precisa oferecer a sua vida como um vinho ao Senhor. Senhor Jesus, a minha vida tem pão fresco. Senhor Jesus, a minha vida tem vinho novo. Senhor Jesus, eu não cheguei nessa mesa de mãos vazias.